Pronto, né? Então, na aula passada a gente viu, nós vimos, né, o sinal impulso, né? Vários sinais, mas principalmente o impulso, né? Nós fizemos algumas provas, tá? Então essa parte, digamos assim, acaba com a descrição dos sinais. A gente viu por enquanto só no domínio do tempo contínuo, né? E aí o domínio do tempo discreto não tem muita alteração, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui a definição do degrau, do impulso e tal, né? Função delta. Então vou colocar aqui assim só para no domínio do tempo discreto. Então, no domínio do tempo discreto, que é representado pelas bolinhas, né? Ele é representado por uma bolinha aqui de grandeza 1, né? De amplitude 1. Esse é um dos que tem maior diferença, né, na função delta. Voltando aqui atrás, na rampa, da mesma forma, né, vem em 0, em 0 também é 0, mas aí começa a ficar igual a n, né? No caso aqui, rho de n, que é 1, que é 1. Aqui é 2, aqui é 2. E a representação é com os bastãozinhos, né? Então vou colocar aqui assim. 3 e 3, assim por diante, né? Na verdade, não tem uma reta ligando, né? Só os bastões crescendo. A função degrau vem em 0, né? Aí quando chega no eixo y, né? Ele vai para 1. E aí fica em 1 sempre, né? Ok? Eu pulei só a função signal, né? Que tá aqui. Mas é quase a mesma coisa que o degrau, né? Só que aqui fica menos 1, menos 1, menos 1, depois vai para 1 aqui, né? Aí tem as duas formas, né? Pode ser que seja 0, ou pode ser que venha menos 1 e depois sobe para 1 direto. E fica 1 sempre, né? Se for mais por essa daqui, né? Na definição. Mas, enfim, só para
apresentar a parte discreta, né? E agora começar a parte de sistemas contínuos no tempo. Então a gente viu sinais, né? Agora. E agora vamos ver de sistemas, certo? Então, como eu já tinha dito lá na introdução, né? Um sistema, para a gente, né, vai ser qualquer coisa que, ao receber um sinal de entrada x de t, ele vai gerar um sinal de saída y de t, certo? Que que se altera de acordo com a alteração de x de t, né? Não necessariamente instantaneamente, né? Pode ter um atraso, mas ele vai alterar de acordo com a entrada. Então, o estímulo de x de t faz com que y de t se altere, né? Então, fazendo o exemplo, os exemplos mais básicos, né? Um circuito elétrico, certo? Então, contando aí um resistor R e um capacitor C, cuja saída é a tensão VC aqui, no tempo, né? E a entrada aqui é a tensão da fonte aqui, de tensão, né? X de T. Então, essa aqui é a entrada, né? E essa daqui é a saída. Então, no caso aqui, é Y de T, né? Por que eu não mantenho o VC de T? Porque posso até manter, mas em muitos casos o Y de T é a terminologia padrão, né? Certo? Então, um sistema, né? Ele modifica a entrada. É uma das formas de ver, né? Mas não necessariamente a saída seja necessariamente a energia da entrada de forma modificada, né? No caso do circuito elétrico, é isso, né? A tensão de entrada é modificada através dos componentes e representa, né, aqui, né, a energia, né? No caso, a entrada entra na energia em forma de tensão, né, uma tensão contínua, mas como é uma fonte, ela tem duas características, né? Tem aqui a tensão e tem a corrente, né? Então ele altera aqui é, essa energia que entra aqui, né? E vai ser acumulada aqui, no caso, o capacitor, né, acumula essa energia e vai manter a tensão de determinável nível, né? Vai alterar, digamos assim, a tensão de entrada, né? Mas pode ser um sistema mecânico, onde a energia, né? Ou a informação que é gerada na entrada, na verdade, ela não necessariamente alimenta o sistema, né? Se a gente vê um sistema elétrico, por exemplo, com um sistema de amplificador, né, com um amplificador operacional, por exemplo, a energia que geralmente sai que vai para a saída, não é necessariamente a energia da entrada, né? É a energia que alimenta o amplificador operacional, né? Então, a energia da saída não é necessariamente, mas ela se altera de acordo com a energia da entrada, né? Um sistema mecânico, se a gente pensar
Desculpa aqui. Um sistema mecânico, se a gente pensar que a entrada é o acelerador, digamos assim, né? Na verdade, o acelerador a gente aperta, né? Com o pé. Então, a energia de entrada, digamos assim, é o nosso estímulo com o pé no acelerador. E aí ele vai acionar uma bombazinha, né? Que permite ou não a mais entrada de combustível no motor e vai acelerar mais ou menos o veículo, né? Então, a entrada, né, nesse sistema, digamos assim, de um carro, a combustão, né? Não é a energia do nosso pé, digamos assim, não é a entrada o sinal de entrada, né, que é, digamos assim, o movimento do nosso pé, que ele se alterou e gerou e se modificou na saída, né? É todo um processo, né? Mas é uma forma de ver, né? Que o sistema modifica a entrada, né? E a gente pode estudar um sistema de duas formas: análise, que é quando a gente conheço a entrada e o sistema. Aí quero obter a saída. Que é um estudo de como se comporta o sistema de acordo com a entrada, né? Ou a síntese, que é quando a gente conhece a entrada e a saída. E aí a gente vai querer obter o sistema, certo? Então, a gente pode ter esses dois tipos de análise. Também pode ter uma análise de um outro tipo de análise que também é menos usual, mas também pode acontecer, né? Que a gente conhece a saída, conhece o sistema e vai querer saber, descobrir a entrada que causou, digamos assim, né, que causou ou se não descobrir qual a entrada que pode causar aquela saída, digamos assim. A gente quer uma saída, que a saída seja de uma forma, né? E aí a gente pode fazer um estudo que isso é mais lá no controle, né? Que no controle, nas disciplinas de controle, que vocês vão ver nas outras disciplinas, o foco é praticamente esse. A gente quer que a saída do sistema se comporte de uma determinada maneira, né? Então a gente vai ver qual a entrada, né? Que vai fazer com que o sistema se comporte daquela maneira, né? Que tem aquela saída. Então, se a gente pensar, por exemplo, num sistema de uma retificação de energia, né? Onde entra uma geração de energia, um gerador de energia alternada, né? Que tem que gerar uma energia, uma saída com uma determinada tensão, né? Ali, sei lá, 220, né? E com 60 Hz de frequência, né? Então, se a gente quer que a saída tenha essa característica, o que a gente precisa ter na entrada para manter essa característica, né? E aí esse sistema é mais complexo de fato, ele vai ter várias entradas, né? Por exemplo, tem a entrada que é energia mesmo e tem a entrada que é o sistema de controle que vai fazer com que a saída fique alternando da forma que a gente queira, né? E a saída também é mais complexa, né? Que ela tem tanto tensão quanto frequência para controlar, né? Quase como se fossem duas saídas. Então, a gente faz vai trabalhar em cima da entrada, né? Para fazer com que a saída seja da forma que a gente queira, né? Evidentemente, eu estou simplificando aqui, né? Num processo de geração de energia, por exemplo, energia solar, né? Tem muito mais coisas, né?
E no de energia eólica, geralmente, a gente controla a velocidade das pás, né? Para que as pás tenham uma velocidade constante e que o resto do sistema trabalhe sem muito desgaste, né? Tanto o sistema mecânico quanto o sistema elétrico, né? De retificação de energia. Se a energia que entra é uma energia constante, né? Uma energia de forma constante, a saída vai ser constante, certo? Né? Em um sistema contínuo, né? A gente já viu, é representado pelo x de t e a saída u de t, né? Se a gente tem um sistema discreto, sim, geralmente a gente representa os sistemas, né, graficamente através do diagrama de blocos, né, que é essa caixinha, né, que vai ter uma seta de entrada ou mais de uma entrada, né, se o sistema tiver várias entradas, uma seta ou várias setas de saída, se o sistema tiver várias setas de saída, né? Então aqui é a mesma forma, né? Então o sistema, e se ele for contínuo, né, ele vai ter x de n e na saída y de n, né? Então aqui é sistema contínuo e aqui um sistema discreto. Falar agora das propriedades que um sistema pode ter, certo? Então a primeira propriedade, né, é a linearidade, né? Então o sistema pode ser, né, tem um sistema linear, então sistemas lineares ou não lineares, certo? Então, melhor eu levar lá para outra linha, outra página. Deixa eu fazer assim, cortar, uma nova página. Então, os sistemas lineares, né, são quando a gente pode aplica-se o princípio da superposição. Que nada mais é do que se eu tenho uma entrada x1, né? Se eu tenho uma entrada x1 e geram a saída x1, y1, eu tenho o mesmo sistema, né? Que tem uma saída que com a entrada x2 gera uma saída y2. Então, qualquer combinação linear das entradas, né, x1 e x2, tem que gerar uma saída que seja a mesma combinação linear entre y1 e y2. Certo? Ou seja, se eu tiver qualquer constante multiplicando x1
né? Aqui eu tirei, mas a gente pode botar aqui o tempo, né? E qualquer coisa somando ou multiplicando, sei lá, também um sinal x2 multiplicado por alguma constante. Então, se eu tenho uma combinação linear, né, aqui, só produtos de constantes mais outro sinal, né, ou menos, né? Isso é uma combinação linear, né? Ele vai passar pelo mesmo sistema. Eu vou ter uma saída que tem que ser a combinação, mesma combinação linear relacionada com as saídas que são geradas por x1 e x2, ou seja, AY1 mais BY2 de T. Né? E isso serve para qualquer quantidade de entrada e também isso serve para qualquer quantidade de entrada, certo? Então, a gente pode pensar, certo, que se a gente tem, por exemplo, x1 de t, vai passar aí pelo sistema, que digamos é como se fosse uma função, né? Pode pensar no sistema como uma função t, e a saída y de t, né, vai ser dada por, se a gente pensar um sistema como função, um t, cuja entrada foi x1 de t. Né? E uma outra forma de representar, né, essa operação é simplesmente uma setinha, né, x1 de t e y de t, né? Leva a y1 de t, a saída, né? E aí, se a gente tiver a mesma coisa, né? Se a gente tem então, se a gente considerar, né, o sistema, né, que entra x2 de t e sai y2 de t, aqui, né, para apresentar. Então, se a gente colocar na mesma função, né, a combinação linear x1 de t mais b x2 de t, a gente vai ter que ter essa mesma combinação linear, né, das saídas, né? Ou seja, a resposta, né, de x1 de t mais b a resposta de x2 de t, né? Ou seja, a y1 de t mais b y2 de t, né? Se a gente conseguir fazer isso, né, através das operações que estão lá dentro dessas funções, né, dessa função t, então o sistema é linear. B. Sistema invariante no tempo. Certo? Então, um sistema invariante no tempo é um sistema que, independente de quando ocorre a entrada, a saída vai ser a mesma. Eu tenho uma mesma entrada, só que ocorrendo em tempos diferentes. A saída vai ser a mesma saída das duas entradas, só que atrasadas ou adiantadas do mesmo tempo que foi a entrada, né? Ou seja, um atraso no tempo, ou adiantamento, né, não gera um deslocamento no tempo não gera alteração na saída, né? Vai ser a mesma saída com o mesmo deslocamento no tempo. Então, se eu tenho uma saída uma entrada x de t no sistema, né? E eu gero aí a saída y de t. Se eu pegar essa mesma entrada x de t, aplicar um deslocamento no tempo, né? E no mesmo sistema, né?
a saída vai ter que ser esse mesmo y de t, só que com esse deslocamento no tempo, né? Então tem que ser y de t menos t0. Certo? Ou seja, né, pensando nessa questão aqui de função, né? Se eu tenho um sistemazinho, né, que recebeu y de t, e a saída foi... recebeu x de t, né, desculpa, e a saída foi y de t. Caso eu receba, né, x de t menos t0, eu tenho que ter a mesma saída y de t menos t0. Certo? E a gente pode escrever, né, um sistema é invariante no tempo quando um deslocamento no sinal de entrada causa um deslocamento igual no sinal de saída. Então, é essa coisa, né? Se a gente aplica um deslocamento na entrada, tem que causar o mesmo sinal de saída, só que com deslocamento igual no sinal de saída. E aí vem uma classificação, né, que é a combinação das duas classificações anteriores, né, que é um sistema linear invariante no tempo. Então, uma coisa que vocês vão cansar de ouvir é isso. É um sistema que é um slit. Certo? É a siglazinha aí de sistema linear invariante no tempo, né? Então, muitas vezes é um slit com tais e tais características, assim, assim, assado, tarará, tarará. Então, a gente diz que ele é um slit, né? Um sistema linear invariante no tempo, certo? Então, essas duas propriedades, né, da linearidade e da invariância no tempo, permitem, né, que uma determinada gama de teorias, né, de técnicas e tal, sejam utilizadas para o estudo, né, e controle do sistema, né, que é o que a gente trabalha na disciplina, né. A disciplina poderia ser até chamada sinais de sistemas lineares, né, que a gente não trabalha com sistemas não lineares e nem com sistemas variantes no tempo, né. E aí vocês podem pensar, um sistema não linear é um sistema que essa combinação não funciona, né? Então, na equaçãozinha matemática dele aqui, que vai receber a entrada, provavelmente lá dentro pode ter produtos, né? Produtos, potências, né? Funções que não são lineares, né? Cosseno, seno, alguma coisa do tipo, né? Então, seriam funções que não são lineares. E um sistema invariante no tempo é um sistema que, por exemplo, em uma hora, né, digamos assim, você liga ele,
Então, ele, durante, sei lá, 10 segundos, ele se comporta de um jeito e nos próximos 10 segundos ele se comporta de um outro jeito. E depois fica alternando entre essas duas maneiras, né? E aí vocês podem pensar isso também de uma forma não não tão certinha, né? Em 10 minutos. Mas digamos que um sistema que lá dentro tenha alguma alternância de alguma espécie de alternador, um sinal lá dentro que é um cosseno e seno que dependendo do tempo, né, esse cosseno e seno vão estar com amplitudes diferentes, né? E vão gerar um sinal diferente na saída, independente se a entrada tiver um deslocamento do tempo for gerada 10 segundos antes ou 10 segundos depois, né? Por exemplo, no caso do exemplo do sistema que altera a cada 10 segundos, né? Ok? Sim, só uma coisa, sistemas com memória e sem memória. Opa. Só baixar aqui um pouquinho. Sabia que isso podia acontecer. Podia refazer essa linha, né? Ficou feia. Isso é em português, né? Mas muitas vezes, né? Vocês vão encontrar em inglês, né? Que deixa eu lembrar aqui. Que é o linear time invariant system. Aí as primeiras letras, né? É o L, T, I. Se bem que geralmente eles fazem a LTI System, né? LTI System, né? Ou, né? Eu não lembro de ter visto assim um LTIS. Né? Geralmente eles não omitem o System. Geralmente não tem essa componente aí na sigla, mas aí em inglês e até assim em português, né? Ele pode estar descrevendo lá com um sistema LTI, né? Aí vai encontrar em vez de sleep, né? Então, sistema com memória. Então, a saída do sistema vai depender do histórico da entrada, né? Das entradas passadas, né? Vai depender aí da história passada da entrada, né? Isso tem a ver, né? Um exemplozinho aqui, capacitor, sistema com capacitor, né? Tem a ver com a armazenação, o armazenamento de energia no sistema, né? Geralmente.
Então, se tiver algum mecanismo que a energia é armazenada, né? Tem algum sistema, por exemplo, uma massa, ela armazena energia cinética, né? Através da inércia. Toda massa tem inércia, e essa inércia armazena aquela energia, né? Então, é um sistema que vai ter memória, né? Ou seja, ele acumulou as entradas anteriores, né? E repercute em uma saída, né? Na saída atual. Então, é um sistema com memória. E sem memória, a saída do sistema vai depender apenas da entrada atual. Então, um exemplo aí, o resistor, né? Então, o resistor é um elemento que não armazena energia, né? Portanto, ele não tem memória, né? Então, ele a saída dele só depende da entrada atual, né? Não depende de entradas passadas, né? Isso a gente está vendo no mundo macroscópico, né? No mundo assim, no mundo que não é quântico, digamos assim, né? Nem no mundo muito microscópico, né? Porque quando a gente reduz as escalas, né? A gente não vê mais o resistor como aquela coisinha simples, né? Então ele vai transmitir energia de alguma forma, né? E vai causar aí uma alteração, né? Isso também em outros tipos de sistemas, né? Um sistema fluídico, por exemplo, né? Sistema de fluido de energia, né? Sistema de tanques e tal. Tem, por exemplo, as passagens, né? De um duto para outro, por exemplo, né? Que a gente pode chamar de orifício e tal. Ou restrições, né? E essas restrições entram como um resistor. Então, se a gente vê um sistema de forma macro, né? A gente vê aquela passagem ali como se fosse uma questão instantânea que ocorre no sistema, né? Mas se a gente for ver, dar um zoom, digamos assim, só naquela restrição, né? Num orifício, numa restrição, né? Só naquele, a gente não vai ver mais como ele vai ali dentro ocorrer algum processo que pode ter um atrasozinho, pode ter armazenar um pouco de energia, digamos assim, e não ser mais um sistema sem memória, né? Mas se você está vendo um sistema grande e modelando os componentes de forma ideal, né, como um resistor ideal, como um orifício ideal, digamos assim, sem levar todos os detalhes que ele realmente tem no mundo físico e tal, aí ele se comporta como não armazenando energia. Certo? Então, em geral, os métodos interativos são com memória. Já os métodos diretos, né, que não são interativos, são sem memória, certo?
E também a questão da energia, né? Então, geralmente, os componentes, né, digamos assim, que armazenam energia, eles são componentes com memória. Sinais e sistemas, página 16. Sistemas causais. Um sistema causal é aquele, a saída, né, dele não, não ocorre se não tiver uma entrada. Ou seja, ele só qualquer alteração na saída depende de uma entrada no mesmo instante ou no instante anterior, mas não depende de entradas futuras, né? Então, o sistema não causal ele vai depender, a saída depende de entradas futuras, né? Então, os sistemas não causais existem, principalmente dentro de um ambiente computacional que trabalha-se com simulações, onde a gente sabe toda a forma de um determinado sinal do início ao fim. A gente pode criar um sistema que vai se comportar de uma determinada forma, né, que vai gerar uma saída de uma saída que possa depender de uma entrada futura. Isso num sistema computacional que a gente conhece todo o sistema. Sistemas em tempo real que estão ocorrendo no mundo físico, não existem sistemas não causais, né? Se um dia vocês descobrirem um sistema que seja não causal, que a saída depende de uma entrada que ainda vai ocorrer, né? De uma entrada que ainda vai ocorrer, aí vocês me avisam, né, que a gente pode tentar extrapolar esse sistema para outras coisas e tentar descobrir os números da loteria, né? Porque seria um sistema que estaria prevendo o futuro, né? Então, só no mundo computacional, digamos assim, a gente consegue fazer isso, né? É um sistema que depende de uma entrada futura, né? Um sistema que a saída atual depende de uma entrada futura. Então, seria como se fosse uma máquina do tempo, se isso ocorresse, né? Mas no ambiente computacional, onde a gente conhece a entrada, pode conhecer toda a entrada de um determinado, por exemplo, uma música. A gente, quando tem uma música gravada, né, a gente tem aquele arquivo digital dela, de um áudio, de uma música e tal. A gente sabe toda a entrada do início ao fim, né, considerando ali o tempo fixo. Evidentemente, isso é uma. Para a gente vai interpretar o tempo como se fosse um tempo contínuo, né? Mas no final das contas até ali a gente tem a causalidade mantida, né, no sentido teórico, porque a gente pode ver como toda aquela entrada não como a variação no tempo, mas uma variação no espaço, digamos assim. E aí os sistemas, né, que geralmente são filtros tal, que vão manipular alguma característica ali do sinal, ele vai atuar como se ali fosse uma matriz de dados, como se fosse um desenho, e não como se fosse necessariamente um sinal que está transcorrendo no tempo. Para o computador, tanto faz, ele sabe que ali são dados, né? E apesar de eles estarem sendo representados em uma dimensão contínua para a gente, né? Quando a gente toca aquele áudio, né? Para ele, para o computador, para o sistema que vai estar operando aquilo, ele pode até processar de maneira contínua, né? Mas pense como se fosse uma imagem, né? Inclusive, as mesmas teorias de filtros, né, que passam em um áudio, também a gente passa nas imagens, de forma bem semelhante, né? Usando a mesma teoria, né? Não estou dizendo que é o mesmo filtro, mas talvez em algum caso até o mesmo filtro
com as devidas ponderações, pode ser aplicada no áudio e numa imagem e vai surtir efeitos diferentes, né? Porque para a gente o áudio tem uma coisa e para a gente escuta, né? E a imagem a gente vê. Mas a gente pode aplicar nos dois e até ver o que, né? Isso vocês vão ver lá em PDS, né? Então existem filtros não causais que têm relação com isso, que aquele ponto que vai ser manipulado no tempo n, né, discreto n, ele depende de um sinal n mais 1, n mais 2, e não só do n, e n menos 1, n menos 2. Né? Então, isso pode ocorrer no domínio computacional. Já num sistema em tempo real, isso não ocorre. Né? A saída se alterar de acordo com a entrada que ainda vai acontecer. Né? Então, né, deu para entender depois dessa viagem? Então, deixa eu ver aqui. Então, resumindo, né, não tem saída se não tiver entrada. Certo? Então, se não tem uma entrada, não tem saída. Certo? De forma resumidamente, né? Ver mais alguma coisa. A gente poderia extrapolar alguma daquelas propriedades, né, dos sinais para os sistemas, né? Mas como lá tem sinais aleatórios ou estocásticos, né? Mas a gente pode ver um sistema que tem essa aleatoriedade ou um sistema estocástico como um sistema, na verdade, variante no tempo, né? Que ele, ao longo do tempo, de maneira até certa aleatória, com uma certa aleatoriedade, ele se comporta, ele não vai se comportar da mesma maneira, né? Ele vai se comportar ali dentro, talvez, de alguma função probabilística, né? E aí seria um sistema estocástico, né? Que a gente vai saber que se tiver uma determinada entrada, a saída vai seguir uma função probabilística, né? Então, que a saída vai estar ali dentro de uma faixa de mais ou menos ali em um determinado valor, né? Por exemplo, uma saída vai estar entre 5 volts, mais ou menos 5%, dentro de 5 volts, né? A gente pode ter isso, né? Um sistema, aí ele seria um sistema ele seria um sistema variante no tempo, né? E variante de forma aleatória, né? Digamos assim. Só ver uma coisa aqui. A gente vai ver agora a resposta ao impulso. O impulso é um sinal importante, né? Porque a gente pode ver todos os outros sinais como sendo um somatório de impulsos, né? Multiplicado pela amplitude, né? Do sinal em cada instante. Então, se a gente tem a resposta do impulso de um sistema, a gente vai saber a resposta daquele sistema para qualquer entrada, né? Desde que o sistema seja um slit, ele seja um sistema linear e seja invariante ao tempo. Linear porque ele vai se aplicar o princípio da superposição, ou seja, a gente pode ver uma determinada entrada não como aquele todo, mas como sendo um somatório de impulsos. Né? Se eu estou explicando aqui, posso mais ou menos tentar desenhar. Então, por exemplo, um sinal x de t
sei lá, digamos que ele seja um degrau. Um degrau aqui. Igual o UDT. Então, a gente pode ver esse sinal UDT, né? Como se fosse aqui no sistema contínuo é mais fácil de fazer, né? Mas no discreto, quer dizer, contínuo é um pouco mais difícil de ver. Então, aqui a gente teria impulsos zeros, né? Digamos assim, né? Infinitos impulsos zeros aqui com, vou colocar aqui com H tendendo a zero, né? Vamos colocar aqui um H, né? O limite desse H tendendo a zero, né? Aqui. A gente tem um sinal, digamos assim, dividido no ponto, né? Quando chega aqui, a gente pode ver como se fosse um somatório de impulsos, né? Ou um integral de impulsos. Né? Se a gente integrar esse somatório de impulso aqui, a gente poderia formar esse sinal considerando sempre que a distância entre eles desses impulsos é infinitesimal, né? E aí, no ambiente... se eu estou tentando explicar para ver se vocês entendem mais filosoficamente, não que eu vá cobrar essa matemática agora, né? Que aqui, na verdade, seja um integral no tempo desses impulsos, digamos assim. São infinitos impulsos que seguem essa mesma amplitude, né? Então, é como se eu tivesse o de t é igual à integral do ΔT, né? De menos infinito até infinito, multiplicado por u de t dt. Na verdade, não esse ΔT, desculpa. Deixa eu apagar. Senão vai ficar errado, vai ficar aqui. E eu tiver um somatório de infinitos impulsos aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Vou colocar aqui assim. Porque somatório é contínuo. Vou colocar um integral aqui. Vou colocar a somatória que vai ficar mais fácil de ver. Depois, aqui, integral de menos infinito até infinito, né? Mais infinito. Para infinitos impulsos aqui, né? Vezes o dt. Então, a gente vai estar integrando aqui, ó. Infinitos impulsos, né? É como se eu tivesse infinitos impulsos aqui, assim. Também zero, né? E aí eu pegasse esse somatório e multiplicasse por o de t e integrasse. Aí ele seria o próprio de t. Né? Seria o próprio de t. Então, levando em consideração isso, se a gente souber a resposta de um impulso, né? Que esse impulso aqui vai gerar uma resposta, né? Esse outro impulso gera outra resposta, que é a mesma que esse, se for um slit, né? Que é a mesma resposta desse outro, só que com o deslocamento do tempo, né? O impulso aqui no tempo zero vai gerar a resposta.
Então, o somatório dessas respostas multiplicadas pela amplitude desse sinal aqui vai ser a resposta do sinal original, né? Enfim, eu acho que talvez eu tenha confundido mais do que ajudado. Mas vamos para o resto que talvez dê para entender melhor. Se a gente tiver aqui no sistemazinho e seja um slit, né? Daqui para frente a gente sempre vai trabalhar com o slit. E tem a resposta y de t. Eu tenho esse mesmo slit e eu vou ter uma resposta h de t, né? Eu sei que se eu tiver, né, uma outra entrada, vou colocar aqui um z, um sinal z aqui. E eu tiver uma outra saída aqui, né? Acho que z fica ruim. Vou colocar um y2 aqui. Chama aqui y1, y2. Vou ter que essa resposta y2 vai ser uma relação, né, do x2 com o sinal h de t, que na verdade é a resposta do impulso, né? Então, aqui o h de t é a resposta ao impulso. Então, a gente tem a seguinte relação. Se a resposta ao impulso de um sistema que seja linear e invariante no tempo, né? Ou seja, é um slit, é h de t. Então, a resposta para qualquer entrada x de t será dada pelo teorema da convolução, certo? Ou seja, se eu sei isso, né, se eu sei que a resposta ΔT a um slit é h de t, então, para qualquer entrada x de t, a resposta ao slit é dada pela convolução, que é uma operação entre x de t, e é dada por esse asterisco, né? E h de t, que é a resposta ao impulso. Então, muitas vezes, vocês vão ver lá, assim, a resposta ao impulso de um sistema é
Aí tem h de t igual a tal, tal, tal. Ou senão, não vai ter nenhum h de t. Vai ter só a funçãozinha, né? Então, vocês já sabem que é esse h de t. E com esse h de t, a gente consegue, através da convolução, de uma operação matemática, que a gente vai ver agora, obter a resposta daquele sistema. Certo? Então, aqui a gente já viu, né, que a convolução ele vai dar a resposta, né, a relação do sistema, né, em relação a uma relação entre a entrada e h de t, que é igual ao quê? Integral de menos infinito até infinito, né, de x de tal, né, é o mesmo x aqui, essa mesma função, vezes h de t menos tal e d tal. Aqui, esse t, a gente vai ver como uma constante. Para resolver a operação de convolução, que é essa aqui, né? Aqui é a convolução. Operação de convolução. Certo? Então, t a gente vai ver como uma constante. E o tal vai ser a variável de integração que vai sumir e vai sobrar só o t, que vai dar o t de y de t. Certo? A convolução ela é comutativa também. Tanto faz. A gente tem x de t, convolução com h de t, vai ser igual a h de t, convolução com x de t. Ou seja, deixa eu trazer mais para cá. Fazer esses dois. Ou seja, tanto faz eu ter essa integração aqui, x de tal, h de t menos tal de tal, quanto t, h de tal, x de t menos tal de tal. Então, as duas operações aqui, elas são equivalentes, certo? Ou seja, no final das contas, o que isso está querendo dizer é a saída de um sistema linear invariante no tempo é a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Certo? E não se esqueça nunca, né? Não se esqueçam, né? Convolução só presta com slit. Então, se o sistema não for linear invariante no tempo, não vai dar para usar a convolução.
certo? E aí uma caixinha aqui. O mais importante são os conceitos, certo? Então vocês terem esse conceito em mente, né? De que a convolução só serve para o slit, que tanto faz a ordem aqui da operação tal, é importante, certo? Certo? E isso leva, né, a outra ideia, né, que se a resposta, eu já até falei, né, se a resposta ao impulso de um slit é conhecida, a resposta para qualquer entrada para qualquer entrada pode ser obtida. Certo? Ou seja, é uma coisa bem prática, né? Se a gente tiver essa resposta ao impulso, a gente vai conseguir saber a resposta do sistema para qualquer entrada. Das mais simples às mais complexas, né? Vamos primeiro às propriedades, certo? Depois a gente vai aos exemplos. E só lembrando, né, que a gente já trabalhou na aula passada com algumas integrais que são bem parecidas com essa, né? Aqui, que praticamente é um sinal integrado com o outro, só que o outro deslocado no tempo, né? A primeira é a comutatividade. Então é aquela coisa, né? Se a gente tem x de t e fazer a convolução com x2 de t, é igual a fazer a convolução de x2 de t com x1 de t. Né? Que é o que eu coloquei lá na outra página, né? A próxima é a associatividade. Ou seja, se a gente tiver x de t convolução com x2 de t, e a resposta dessa convolução for uma convolução com x3 de t, vocês podem pensar como um sistema em cadeia que tem dois sistemas, né? A entrada de um gera uma resposta, a saída de um, né, é a entrada do outro, né? Depois gera a saída final. A gente tem que também x de t convolução com a resposta da convolução entre x2 de t são equivalentes. Convolução de x2 com x3, né, é equivalente. Então aqui vai dar, sei lá, um y1, né? Convolução com x de 3 é uma coisa, né? E aqui a gente vai dar um y2 e uma convolução com x de 1. É a mesma coisa, né? No final, todos vão dar uma resposta final. Opa.
todos vão dar uma resposta final y, que são equivalentes, né? Próxima operação, distributividade. Então, se a gente tem um sinal xt que está entrando em uma convolução com um outro sinal, um outro sistema, a resposta de impulso que seja, né? Que a resposta de impulso é um sinal, né? Então, a gente pode tanto dizer sistema ou sinal, né? Um sinal que é composto de outros dois sinais, né? De x1 mais x2, a gente tem que a convolução de que isso é equivalente à convolução de x de 1, x com x1, mais a convolução de x com x2. Ou seja, aqui eu fiz só uma convolução, aqui eu fiz duas convoluções e somei, né? Isso às vezes é bom porque às vezes essa resposta aqui é mais fácil de obter, né? Essas respostas individuais é mais fácil, mais direto do que as respostas em conjunto, né? Que pode ter várias funções aqui que seja mais e acabar ser mais complexo ou mais passível de erro, fazendo uma coisa maior do que várias coisas menores em parte, né? Naquela velha filosofia de dividir para conquistar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos agora para uma série de exemplos, né, para estudar a convolução, né? Exemplo, né? Considere o sistema abaixo. Tem um sistemazinho, né? X de t que é uma integração. Y de t. É um integrador. Ok? Ou seja, y de t vai ser igual a integral de menos infinito até t, né? Até o tempo em questão, de x de tal, de tal. Né? A. Questão A. Obter a resposta ao impulso do sistema dado. Certo? Fazer aqui a solução. Ok? Então, se a gente tem aqui ΔT, ele vai ser integrado, né? A gente vai ter aqui a resposta ao impulso, que é H de T. Certo? E a gente viu lá, né, que aqui a gente tem o impulso, né? E quando a gente integra o impulso, dá o quê? Dá o degrau, né? Ou seja, H de T vai ser a integral de menos infinito até T de delta T, não delta T, delta tal de tal, que é igual a U de T. Ou seja, H de T é igual a U de T.
né? Aqui bem fácil usando o conceito que a gente sabe que a integração de ΔT é h de t, né? B, obter a resposta do sistema a entrada x de t igual a ρ de t. Então a gente sabe lá pelo teorema, né, da convolução que a saída do sistema para qualquer entrada é a convolução com h de t, né? Que a gente pode dizer que é igual a integral de menos infinito até mais infinito de x de tal h de t menos tal de tal, certo? Então o objetivo aí vai ser encontrar a resposta y de t a essa entrada, né? Onde x de t a gente conhece é ρ de t, que é igual, né, só para lembrar, o t vezes o de t, certo? Ou seja, a gente tem aqui x de t, que é ρ de t, que é o degrau, né? E a gente tem que h de t é igual a u de t. É esse mesmo sistema aqui, né? De cima aqui. Esse mesmo sistema aqui, né? Ou seja, o h de t é u de t. Qual vai ser a resposta? Certo? Então é só resolver essa equaçãozinha aqui. Então, eu tenho que y de t vai ser igual a ρ de t, né, que é o x de t, convolução com u de t, que é o h de t. Ou seja, integral de menos infinito a mais infinito de ρ de tal, né, u de t menos tal de tal. Como resolver isso? É bem simples, né? Primeiro a gente vai separar aqui como aqui, né? Então onde tem tal aqui onde tem t aqui a gente coloca tal. Então fica tal u de tal vezes u de t menos tal de tal, certo? E a gente já viu lá, né, quando a gente estava estudando as propriedades, eu no finalzinho abri um parêntese sobre uma propriedade de integração com o de t, né? Que qualquer sinal integrado de t vai ser integral do próprio sinal do tempo zero até infinito, né? Porque o de t ele é zero para qualquer valor antes e depois 1. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0 e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, se a gente está integrando, tudo que integrar antes de 0 vai dar 0. Ou seja, a gente só precisa integrar de 0 até infinito. Com o quê? Com 1, né? Com 1, aqui eu vou até colocar 1, né? A gente substituiu o u de t por 1, vezes u de t menos tal, de tal. E agora, muito cuidado. Aqui, ó, a gente não tem o de tal. A gente tem o de t menos tal, que é diferente. Então, vamos desenhar esse sinal aqui, ó. O de t menos tal. Né? Aqui a gente tem tal. A variável que a gente vai estar integrando é tal. Então, a gente vai substituir. Para tal igual a zero. Né? Tal igual a zero. O de t vai ser quanto? Né? Vai ser u de t. Né? Então, como o t não é menor que zero, digamos assim,
Vamos colocar t como se fosse um fixo, valor fixo aqui, ó, t, como se fosse um deslocamento no tempo. Para o de considerando que t não é zero, então vai dar 1, certo? Aqui 1. Para t tal maior que valor t, certo? Então, se eu tiver aqui tal aqui para cá, então t vai ser, digamos que o t seja 2. Aí tal a gente vai fazer 3. Aí t menos 3 dá menos 1. Então, como o valor lá dentro do argumento deu menor que 0, vai dar, a resposta de u de t vai ser quanto? Vai ser 0, né? Então, aqui para qualquer valor, para tal maior que t, né? Eu tenho 0. E, fazendo a mesma forma, se eu tiver um tal menor, aí vai dar, por exemplo, se o tal for 1, eu tenho t, então vai ser maior que 0, né? A resposta final do argumento. Então, vai dar 1. Então, para tudo aqui, vai ser 1. Certo? Esse daqui é u de t menos tal. Então, nessa integração aqui, eu tenho para qualquer coisa menor que t, vai ser 1. Para qualquer coisa maior que t, vai ser 0. Ou seja, quero até afastar um pouco aqui para cima tudo isso. Ou seja, eu preciso integrar até quando? Para tal até t. Porque quando tal for maior que t, ele é 0. Então aqui, ó, aqui o limite inferior já tem um 0. E para qualquer t, para qualquer tal maior que t, é 0. Então eu só integro até t. Então aqui eu fico com tal vezes 1 vezes 1 de tal. Porque eu substituo isso daqui por 1, né? De 0 até t. De tal menos infinito até t. Então fica tal até t, como limite inferior a 0, fica de 0 até t. Né? Ou seja, só preciso integrar de 0 até t tal de tal. Certo? Está acabando. Ok. Integral de tal é quanto? De uma constante fixa aqui. Né? Vai ser tal, né, ao quadrado dividido por 2, de 0 a tal. Né? Então, é tal ao quadrado sobre 2, até t, desculpa. Até t, né? Peraí, acho que é diferente. De 0 até t. Então, tal igual a t menos tal igual a 0. Ou seja, t ao quadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. Ou seja, t ao quadrado sobre 2. Só tem um porémzinho aqui no final, né? De tudo isso, ou seja, a resposta aí, a rampa vai ser igual a t ao quadrado sobre 2, né? Só que isso como ele é causal, tudo isso ocorre de 0 para frente, né? Então a gente multiplica de u de t para indicar
que o sistema é causal. Porque senão, né, se fosse só t ao quadrado sobre 2, a gente tinha uma reta para baixo para t menor que zero, né? Mas t não tem nada antes de zero, né? A rampa só começa a partir de zero. Então a gente tem que fazer essa consideração sempre, se o sistema for causal. Certo? Eu fiz isso daqui porque, considerando t como uma constante. Certo? Então, quando a gente considera t como uma constante, a gente pode fazer isso. Ok? Deu para entender? Então, esse daqui vira, né? Se tem um integral puro de t, a gente substitui o intervalo inferior para zero e ele por 1, né? E se tem um integral de t menos tal, de u de t menos tal, a gente substitui o limite superior para t, né? E troca ele por 1. Certo? Então, esse é o primeiro exemplo. Acho que hoje a gente não tem... Acho que é melhor dar uma pausa por hoje, certo? A gente tem outros exemplos de convolução para treinar mais e terminar essa primeira parte. E aí eu vou preparar hoje, né? Começar a preparar já comecei, na verdade, né? A EDO, né? Para vocês estudarem durante o final de semana. Ok? Alguma dúvida em relação a essa parte toda? No início da aula eu perguntei como é que estava. Vou parar aqui o compartilhamento. Vou parar a gravação, né? Acabou com o